Fred? Então, o retorno ele está se dando gradual, lentamente. Não, algumas realidades de paróquias que já estão voltando, mas com um número limitado de pessoas, ainda não pode estar todo mundo na igreja. O grupo de oração também, onde já está podendo acontecer as reuniões de oração, talvez precise ser com um número reduzido, comparado com o número que nós tínhamos lá em fevereiro, em janeiro desse ano, no início de março. Então, quando esse retorno se der, e para alguns grupos já estão, nós não podemos abandonar o grupo de oração online, porque algumas pessoas não poderão, de imediato, voltar para a reunião de oração presencial, ou por ser do grupo de risco, ou pelo próprio espaço, né? A gente, de repente, só pode ter 40 pessoas, só pode ter 50 pessoas na igreja para guardar o distanciamento social. Então, quando voltar o presencial, o que é que nós vamos fazer com aquelas pessoas que ainda não estão podendo participar de forma presencial? Elas deverão continuar sendo alcançadas de forma online. Portanto, mesmo com o retorno presencial, a transmissão online, ao vivo, deve continuar acontecendo, sim. A outra parte da pergunta, né? Como usar do ambiente para o retorno? Ele é um ambiente muito rico, é um ambiente muito vasto. Rico ao ponto, inclusive, de talvez, em algum momento, quem sabe, até ser usado de forma indevida. Mas eu preciso aproveitar. Então, para o retorno, eu preciso utilizar, inclusive, desta ferramenta virtual como divulgação, como propagação. Ei, você que participava do grupo de oração, ou você que não participava, passou a fazer parte agora, nesse período de pandemia, e foi encontrado por Jesus, recebeu a graça do batismo no Espírito, a partir da reunião de oração de forma virtual. Nós agora estamos voltando de forma presencial, e você é convidado a participar conosco. Então, uma das maneiras que o meio virtual vai nos ajudar no retorno é garantindo para aqueles que não podem participar, para que de forma virtual eles acompanhem, mas também divulgando amplamente, e isso é preciso fazer, nós precisamos divulgar amplamente acerca do retorno, e a ferramenta virtual nos ajuda nesta divulgação. Quando alguém me faz alguma pergunta e eu respondo, eu gosto sempre de colocar algo que eu não coloquei no início da primeira pergunta, nem me coloquei no início dessa, mas no final dessa eu quero trazer para você. Não existe respostas prontas. E algo que eu digo, ela cabe muito bem para um determinado momento, para um determinado grupo, mas talvez para um outro momento, para um outro grupo, precise se pensar algumas estratégias um pouco diferente daquela que nós apresentamos. Não que a nossa resposta não seja válida, mas não é resposta pronta. E aquilo que é orientado amplamente, de repente, em alguma particularidade, não fugindo da orientação, mas pode ser adequada a uma realidade local. Amém. Ale, só um minutinho. Frederico, só para a gente finalizar essa questão, vamos supor que tem um grupo de oração aí que achou tão bom, foi tão legal fazer grupo de oração online, foi mais fácil e tudo mais, e quer continuar o grupo online, mas não quer fazer, tipo assim, vai deixar online só, não vai ter mais presencial. Qual que é a orientação para isso? Isso não é recomendado. Uma coisa é eu manter a ação online para aqueles que não podem vir para o presencial. Isso pode.
Agora, substituir o presencial pelo online, quando o presencial pode acontecer, não. Nada tira a importância do presencial. Nada tira a importância da comunidade. Quem é servo vai entender muito bem o que eu estou falando. Quantas vezes você chegou na igreja acabado, com um problema, com uma dificuldade, mas a comunidade reunida lhe animou. Inclusive, deixa eu dizer uma outra coisa. O serviço que você tinha para executar naquela noite lhe animou. Ou o ver o irmão rezar. Então, nada tira. Grupo de oração é eu com Deus, mas é também um com o outro. No grupo de oração, a gente não vai falar aqui de uma condução de reunião de oração, mas aquele que é o dirigente não é aquele que fala somente com Deus, mas é aquele que leva o outro, um com o outro, leva o outro a falar com Deus. Então, eu não posso, eu gostei, que bom, que bênção, que bom, que bênção, maravilha, unção, Deus agiu. Eu tenho vários testemunhos, Fred, da ação de Deus através de reunião de oração virtual, mas isso não me dá o direito de abandonar o presencial. Inclusive, até Priscila, complementando a sua resposta, tem ações dentro do grupo de oração que nesse tempo não estão sendo executadas, porque não é recomendado que se faça de forma online. Então, para aquele grupo de oração que gostou do online, que bênção! Porém, o online não substitui o presencial.